Olá, pessoal. Estamos aqui nos estúdios do Renato Saraiva para uma aula de benefícios por incapacidade. Vamos falar de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de auxílio-acidente numa visão bem prática. Mas eu disponibilizei um monte de material para vocês, vários slides, não vou segui-los todos, porque a intenção dessa aula é trabalhar bastante a prática desses benefícios. Portanto, eu vou fazer uma mescla de teoria com prática, porque apesar de ser uma aula prática, se você não tiver a lógica e a teoria, a parte expositiva, você não consegue trabalhar a prática previdenciária nesse sentido. Então, o que nós temos hoje de fundamentos jurídicos para os benefícios por incapacidade? O auxílio-doença, especificamente o auxílio-doença, está previsto na Constituição Federal, no artigo 201, inciso 1º, que é um artigo que traz o cardápio de riscos sociais e que a Previdência Social será regida sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, atendidos conforme os riscos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, neste artigo, neste inciso, nós temos os riscos de invalidez e de doença previstos no texto constitucional. Toda ação, toda petição inicial que vocês forem fazer, vocês têm sempre que colocar o primeiro fundamento jurídico, sempre a Constituição Federal. Depois lei e decreto, se for o caso, ok? Nós temos os benefícios também previstos na Lei Previdenciária, na Lei 8.213 de 91, artigos 59 a 63, com a redação que foi trazida pela Lei 13.135 de 2015, uma redação, vamos colocar assim, relativamente recente. Nós temos o Decreto 3.048 de 99, que regulamenta o auxílio-doença nos artigos 71 a 80. Qual é o conceito de incapacidade laboral? Então, eu trouxe aqui um conceito para vocês entenderem como funciona essa incapacidade, porque muitas pessoas confundem o auxílio-doença com a incapacidade. Apesar do nome do benefício, que na minha opinião é um nome errado, porque o benefício não é pago por ter uma doença, então apesar do benefício se chamar auxílio-doença, ele é pago por haver uma incapacidade para o trabalho. Muitos segurados falam assim, ai, doutor, eu tenho reumatismo, tenho diabetes, tenho osteoporose, tenho pressão alta, então eu tenho direito ao benefício? Não. A não ser que essas doenças causem incapacidade para o trabalho. Por exemplo, eu tenho casos de segurados com diabetes que amputaram o dedo, que já estão com problema na vista, comprometendo a capacidade laboral. Vejam que não é porque tem diabetes que tem direito ao benefício. É preciso que haja mais do que uma doença, que haja uma doença incapacitante. Eu posso ter uma gripe, estou doente, mas não estou incapaz para o trabalho. É essa a diferença que vocês têm que observar. Aqui no conceito de incapacidade laboral, o que eu coloquei para vocês? Incapacidade laboral é a impossibilidade temporária ou definitiva. Por que temporária ou definitiva? Porque o benefício de auxílio-doença, ele tem essa natureza de temporariedade, ele não tem uma natureza definitiva. O benefício é pago em razão de um período em que há uma ideia de incapacidade temporária, enquanto que a incapacidade definitiva, e aí vamos ler definitiva entre aspas, porque hoje, com o avanço da medicina, nenhuma incapacidade é definitiva. Eu posso ter a cura de várias doenças, eu posso estar com câncer, que é uma doença crônica, mas existe a cura. Eu posso ter algumas doenças e não necessariamente ter a incapacidade definitivamente. Por isso que a gente pode estabelecer, só para haver uma diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No auxílio-doença, eu tenho a probabilidade maior do retorno ao trabalho, da capacidade laboral em pouco tempo, enquanto que a invalidez, eu teria uma baixa probabilidade de retorno ao trabalho, ok? Então,
impossibilidade temporária ou definitiva do desempenho de uma atividade ou ocupação. Por que atividade ou ocupação? Porque o artigo 59 da lei fala que o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos, isso está no artigo 59, para o trabalho ou para a sua atividade habitual. Por que o legislador colocou para o trabalho ou para a sua atividade habitual? Porque o benefício não é pago só para quem trabalha. Ele é pago também para o segurado facultativo, que apesar de não trabalhar, exerce uma atividade habitual. Por exemplo, a dona de casa, todos os dias ela cuida da casa, ela lava a louça, arruma a cama, ela lava a roupa. Existe uma atividade habitual. Então, dona de casa, o estudante, atividade habitual, estudar. Vejo que o benefício engloba todos os segurados da Previdência Social, quaisquer que sejam eles. Por isso que aqui desempenho de uma atividade ou ocupação ocasionada por alterações físicas ou psíquicas provocadas por doença ou lesão. Então, eu posso ter uma alteração física ou mental, né? Provocada por uma doença que é uma patologia, né? Uma doença, ou por uma lesão ocasionada por um acidente, um tombo, um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente dentro de casa, doméstico, enfim. Eu posso ter, então, uma doença ou uma lesão. Em ambas as situações, o benefício terá cobertura previdenciária quando houver incapacidade laboral temporária ou definitiva. Esse benefício distingue-se quanto ao grau de duração e da profissão desempenhada. Como que funciona isso? Aí na tela para vocês, a gente pode estabelecer duas situações diferentes. Eu posso ter uma incapacidade quanto ao grau parcial ou total. Por quê? Eu posso ter uma incapacidade, por exemplo, eu exerço duas atividades. Eu sou professora e sou advogada. Digamos que para a atividade de professora, eu esteja incapaz para o trabalho. Eu tenha tido um problema na voz, por exemplo, e não consiga exercer a atividade de professora. Então, eu fico afastada da atividade de professora, mas a atividade de advogada eu consigo exercer. Então, vejam que em relação às duas atividades que eu exerço, eu tenho uma incapacidade parcial. Se eu exercer uma única atividade, para aquela única atividade eu tiver a incapacidade, então a minha incapacidade em relação àquela atividade que eu exerço é total, ok? Então depende do número de atividades exercidas pelo segurado. Ele pode ser parcial ou total. Ele pode ser também uma única atividade, mas eu posso ter uma incapacidade parcial sob o ponto de vista daquela atividade que eu habitualmente exercia. Por exemplo, eu tenho um motorista que já tem uma certa idade, ele tem uma incapacidade parcial, porque ele está com um problema na coluna, não consegue mais exercer a função de motorista. O Detran reteve a carteira de habilitação dele. Para aquela atividade de motorista, ele não tem mais condições de exercer a atividade. Então, ele tem uma incapacidade parcial. Mas será que ele tem uma incapacidade para todas as atividades, de modo a aposentar-se por invalidez? E aí vai depender do contexto, né, do grau de instrução, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, nesse caso, ele pode ter uma incapacidade parcial em relação àquela atividade de motorista. Ok? E aí ele pode exercer outras atividades compatíveis com seu estado de saúde. Essa informação de parcial ou total, a gente vai ver no decorrer da nossa aula, porque para ter direito à aposentadoria, ao auxílio-doença, eu preciso ter uma incapacidade, vamos colocar assim, total em relação àquela atividade pelo qual eu me incapacitei. Mas a lei agora, ela trouxe algumas nuances que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, tá bom? Quanto à duração dessa incapacidade, como eu falei para vocês, ela pode ser temporária, e aí eu teria o auxílio-doença, porque tem uma natureza temporária, né? Não tem, existe uma alta probabilidade de recuperação da capacidade laboral, e uma incapacidade permanente, que seria
uma incapacidade substancial, ou seja, baixa probabilidade ou nula probabilidade de retorno ao trabalho. Eu, por exemplo, posso ter um segurado que sofreu uma lesão na medula, na coluna e ficou paraplégico, por exemplo. Ele tem uma incapacidade, então, definitiva, ok? Mas eu posso considerar que ele retorne ao trabalho, se ele quiser exercer uma outra atividade, se habilitar, pode. Aí ele pode pedir a alta desse benefício de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, e voltar ao mercado de trabalho. Mas a incapacidade dele é permanente naquele momento, nada impede dele voltar ao trabalho no futuro. Mas enquanto ele, por exemplo, esse segurado, sofreu um acidente que provocou essa lesão na coluna, sofreu um acidente, enquanto ele estiver se cuidando, se tratando daquela doença, daquele acidente, ele vai ficar recebendo o auxílio-doença. E só depois que essa situação se consolidar é que então ele terá direito à aposentadoria por invalidez. Perceba que eu tenho primeiro o auxílio-doença, é muito difícil o INSS na prática conceder a aposentadoria por invalidez já de cara. Concede o auxílio-doença, vai avaliando para ver quais as condições ou não de retorno ao mercado de trabalho e não havendo condições consolidadas dessas situações de incapacidade, insuscetível de reabilitação, ele então será aposentado por invalidez, ok? Por isso que essa diferença entre incapacidade temporária, bem focada no auxílio-doença, e de incapacidade permanente, focada aí na aposentadoria por invalidez, ok? O que nós tivemos de mudança que eu mencionei a vocês a partir de 1 de março de 2015, provocado pela Lei 13.135. O parágrafo 6º do artigo 59 passa a contar com a seguinte redação. O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Então, isso está dizendo que o segurado pode continuar em benefício, mas se ele vier a exercer uma atividade, ele vai ter o benefício cancelado a partir do retorno dessa atividade. Veja que o verbo aqui, poderá ter o benefício, não que ele será, poderá. Por quê? Olha o parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo de auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Por exemplo, o segurado é metalúrgico. Ele é metalúrgico e ele tem uma outra atividade. Por exemplo, vamos colocar de professor à noite. Ele se incapacitou para a atividade de metalúrgico, ele lesionou ali a coluna, não consegue, está com muita dor na coluna, não consegue exercer a função. Então, ele vai ficar afastado em auxílio-doença, ele trabalha por produção, ele não consegue exercer a função, enfim. Para aquela atividade de metalúrgico, ele não consegue exercer a atividade, está afastado. Mas se para a atividade de professor ele consegue exercer aquela atividade, então ele se afasta só para uma das atividades e nada o impede de continuar na outra atividade em que ele tem essa compatibilidade, essa capacidade laboral. É isso que diz o artigo, ele pode exercer, por isso que aqui, pessoal, em relação à atividade de metalúrgico, ele tem uma incapacidade total. Em relação à incapacidade de professor e de metalúrgico, ele tem uma incapacidade parcial, porque ele está incapaz somente para uma das atividades. Ou seja, ele vai receber o auxílio-doença em relação àquela atividade que ele se incapacitou. E em relação à outra, ele continua exercendo a atividade laboral normalmente. Como vai ser o cálculo desse benefício? Vai ser calculado sobre o salário, sobre a média, e a gente vai falar do cálculo já já, só daquele contrato de trabalho que ele está incapacitado, mantém em relação ao outro trabalho que ele está capacitado laboralmente. Então, essa redação vem resolver este problema, porque muita gente, às vezes, está afastado em auxílio-doença, não consegue exercer aquela atividade e arruma um outro trabalho, arruma uma outra atividade, digamos que ele não exerça duas atividades, exerça uma só. Ficou afastado.
E ainda que esteja incapaz para aquela atividade, ele consegue exercer outra. Por exemplo, ele está lá vendendo marmita, consegue fazer aquela atividade, tem ali uma atividade remunerada, uma outra atividade compatível com o seu estado de saúde, nada o impede de exercer esta outra atividade. Então, veja que a lei vem regulamentar essa questão das duas atividades e não necessariamente de ter uma incapacidade para toda e qualquer função. A avaliação dessa incapacidade laborativa depende muito do médico perito do INSS. Esse médico perito, ele não vai avaliar se ele tem qual é o prognóstico da doença, se vai ter cura, se não vai ter cura, qual é a medicação que ele toma. Ele vai avaliar as condições entre o trabalho dele, a atividade que ele exerce e a incapacidade, a doença pelo qual ele vem apresentando. Veja que o perito tem que avaliar justamente essa questão da incapacidade. Ele tem que saber exatamente o que o trabalhador faz, qual é a atividade dele, o que ele exerce, para que ele possa ter essa análise da incapacidade laboral. Infelizmente, na prática, isso não acontece, né? Mas, teoricamente, teria que ter o diagnóstico da doença, né? A CID da doença, o tipo de atividade ou profissão que ele exerce para saber se ele tem ou não essa incapacidade laboral, a viabilidade de reabilitação, se ele pode ou não retornar ao mercado de trabalho naquela atividade ou em outra atividade compatível, e então a existência de incapacidade laboral. O perito vai avaliar essas questões para considerar se ele tem direito ou não ao benefício por incapacidade. Tem uma outra coisa interessante, que é a chamada incapacidade social, e que no segundo bloco a gente vai fazer um exercício prático sobre essa incapacidade social, que é, na verdade, uma novidade, vamos colocar, não que seja novidade, mas é uma coisa nova que está no auge, na ordem do dia. Por quê? Além daquela incapacidade física e psíquica que nós colocamos agora há pouco, eu preciso avaliar hoje a incapacidade social do segurado. Por quê? Porque pode ser que determinada doença cause uma incapacidade sob o ponto de vista físico, mas em razão das condições, por exemplo, aquele motorista de ônibus que eu acabei de dar o exemplo, ele está, vamos colocar que ele está com 58 anos de idade, teve a sua carteira de habilitação retida porque ele não tem mais condições de exercer a atividade de motorista, só que a vida inteira ele foi motorista. A vida inteira. Não estudou até a terceira série do ensino do ginásio naquela época, né, do ensino fundamental, não tem escolaridade, nunca fez nada além de ser motorista de ônibus. Como que ele vai se reabilitar doente, com uma incapacidade parcial, para o trabalho com essa idade? Qual é a empresa que vai admitir um trabalhador que não conhece nada de outra área, que não tem outra habilidade profissional para exercer aquela função? A probabilidade dele retornar ao mercado de trabalho é quase nula. Então, vejam que apesar de eu não ter uma incapacidade sob o ponto de vista total, por quê? Porque ele poderia, se ele fosse mais novo, fazer uma escola, estudar, fazer uma faculdade, se habilitar para outras funções, a própria Previdência encaminhá-lo para a reabilitação profissional. Mas diante dessas situações, idade do segurado, grau de instrução, baixa qualificação, reduzida aptidão para atividades estranhas habitualmente exercida, ele, na verdade, teria aí, além da incapacidade física, uma incapacidade social. E é importante vocês fazerem essa analogia, essa conexão, porque eu posso ter um laudo pericial com incapacidade parcial e essas questões sociais serem trazidas para agregar e aposentar o segurado por invalidez. Tem várias decisões, inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre súmulas da Turma Nacional de Uniformização, trabalhando essas questões da incapacidade social
para o benefício do auxílio-doença. O que você faz aqui? Na hora de você montar a sua petição inicial, você coloca no pedido, ali no requerimento, na verdade, que seja encaminhado para assistente social, depois da perícia, para avaliar justamente essa situação de probabilidade de retorno do segurado ao mercado de trabalho. E aí a assistente social vai fazer essa avaliação e então colocar isso para o juiz, para que ele decida pela aposentadoria por invalidez ou não. Essa incapacidade social, pessoal, não é avaliada administrativamente, ok? Só judicialmente você pode pedir isso. Lá no INSS, eles não avaliam essa situação de incapacidade social, só na justiça, tá? Coloquei aí para vocês também uma coisa muito interessante que você pode baixar aí no site de busca, que é o Manual de Perícias Médicas do INSS. É muito interessante vocês lerem esse manual, porque ele vai trazer como que o perito deve trabalhar, deve se comportar e quais as ações que ele deve fazer para essa avaliação. E uma coisa que chama a atenção é esse ponto 5.3.5 do Manual de Perícias Médicas, que fala das anotações da profissão ou ocupação do examinado, que deve ser feita de forma a caracterizar adequadamente o tipo de atividade por ele exercido à época do afastamento do trabalho. Devem ser evitadas expressões genéricas como, por exemplo, ajudante. Isso está no manual. Faz-se necessário especificar que tipo de ajudante. Nunca usar expressões vagas ou genéricas como operário, servente, bancário, comerciário. Procurar caracterizar a atividade específica, tecelão, servente de serviços gerais, caixa de banco, vendedor balconista e etc. Por quê? Justamente para que haja essa conexão da atividade laboral dele e a incapacidade que ele vem apresentando, né? Na verdade, a doença que ele vem apresentando, para que conecte e haja essa fixação aí da incapacidade. E diz ainda o manual, no caso de segurado estar desempregado, essa situação deverá ser anotada no local indicado e merecerá do médico toda a atenção, visto constituir problema social importante e muitas vezes motivador, exclusivo do requerimento do benefício. Gente, olha que legal para vocês colocarem esse manual na petição inicial. Olha, excelência, a perícia do INSS sequer avaliou onde está a informação da atividade que ele exerceu, as perguntas que ele fez ao trabalhador de quais atividades ele exerce para que ele pudesse avaliar efetivamente essa incapacidade laboral. Ou seja, essa informação, gente, eu nunca vi essa informação nos laudos da Previdência Social, é muito difícil. Tem um documento bem legal que chama ISMED. Vou escrever aqui. Opa, calma, um minuto. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Ó, vou escrever para vocês aí na tela. ISMED. Que é, na verdade, o histórico médico que o perito preenche quando o segurado vai passar pela perícia. Esse histórico médico é importante vocês pedirem isso na petição inicial para que o perito, para que a Previdência providencie a juntada. Não há, isso é muito importante, não há um processo administrativo de benefício por incapacidade, pessoal. O que há são telas do sistema da Previdência, não há um processo físico que você vai lá, como a gente pega a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, existe um processo físico, você vai folheando os documentos. Na perícia, no benefício por incapacidade, não há um processo administrativo. Você agenda a perícia pelo site da Previdência, no dia vai fazer a perícia e o perito vai fazer as anotações ali na hora do atendimento desse segurado e ele vai poder, então, depois, mais tarde, buscar, se ele quiser, esse histórico médico. Difícil o INSS fornecer esse histórico médico para o segurado, mas num processo judicial a gente pede para oficiar
e o juiz encaminha, o INSS encaminha, então, todo esse histórico, todas as informações, as telas de informações do benefício, da passagem dele pela perícia, as anotações do perito, as avaliações dele, para que você possa conectar isso no seu processo de benefício por incapacidade, ok? Outra coisa importante, o perito necessita investigar, pessoal, cuidadosamente. Gente, parece coisa, né? Na prática, isso é muito difícil de acontecer, porque as perícias são rápidas. Hoje, a Previdência está fazendo a operação pente fino, passando por reavaliações, todos os benefícios com mais de 2 anos, ele ganha R$60 para fazer essa perícia. As perícias são muito rápidas, ele não vai avaliar tudo isso que ele deveria avaliar, que está no Manual de Perícias Médicas do INSS. Necessita investigar cuidadosamente o tipo de atividade, as condições em que ela é exercida, se em pé, se sentado, se exige prolongado ou grandes esforços físicos, atenção continuada, etc. As condições do ambiente em que o trabalho é exercido podem também fornecer subsídios importantes à avaliação. Tudo isso é interessante vocês pegarem essas informações e colocarem nos quesitos. Quesitar a perícia judicial. Foi avaliado qual é a atividade, a descrição da atividade dele, ele conseguiria exercer essa atividade com essa doença? Por exemplo, eu tenho lá casos de pessoa com depressão e que toma remédio controlado, tarja preta, e que tem ali na bula do remédio que ele não pode exercer atividade como operar máquinas, etc. Então, dá uma olhada na bula do remédio, porque isso é uma informação importantíssima que você deve anotar. Coloca no processo a bula do remédio. Se ele é um trabalhador que trabalha, por exemplo, com prensa, com maquinário perigoso, já imaginaram, ele vai operar uma máquina com o perigo de sofrer um acidente tomando esse remédio? Vejam que, às vezes, nem tanto é a depressão em si, mas o remédio que ele está tomando acaba, como efeito colateral, causando essa incapacidade, tá? Pessoal, eu vou passar aí vários slides, não vou ler, porque nós tivemos um decreto regulamentando a Lei 13.135, só que esse decreto 8691 de 2016 tem muita coisa que falta regulamentação ainda. Ok? Então, eu vou passar todos, só deixei aí para vocês. O que fala isso? Que vai ser através do SUS, que vai ter um médico assistente, que vai ter a possibilidade de, não tendo data para perícia no INSS, vai poder fazer a perícia com o médico, com o laudo, né, com o relatório do médico do SUS, mas isso é uma informação que ainda não está regulamentada, ok? Outra coisa, artigo 75A, reconhecimento da incapacidade para concessão ou prorrogação da auxílio-doença decorre da avaliação pericial ou da recepção da documentação médica pelo segurado, também regulamentação, mas hoje o segurado dá entrada no benefício, então como é que funciona isso na prática? Ele vai dar entrada, agenda pelo telefone 135 e ao final dessa perícia, o perito vai estabelecer uma data fim dessa incapacidade. Não satisfeito com aquela data, o segurado vai poder entrar com um pedido de prorrogação, que a gente chama de PP. Ele vai poder prorrogar esse pedido e aí, se não for prorrogado, ele pode entrar com recurso administrativo, ok? A gente vai ficar por aqui e a gente retorna no próximo bloco com a parte prática disso que a gente falou até agora. Até já. Fundamentos jurídicos para os benefícios por incapacidade. O auxílio-doença, especificamente o auxílio-doença, está previsto na Constituição Federal, no artigo 201, inciso 1º, que é um artigo que traz o cardápio de riscos sociais e que a Previdência Social será regida sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, atendidos conforme os riscos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, neste artigo, neste inciso, nós temos os riscos de invalidez e de doença
previsto no texto constitucional. Toda ação, toda petição inicial que vocês forem fazer, vocês têm sempre que colocar o primeiro fundamento jurídico, sempre a Constituição Federal. Depois lei e decreto, se for o caso, ok? Nós temos os benefícios também previstos na Lei Previdenciária, na Lei 8.213 de 91, artigos 59 a 63, com a redação que foi trazida pela Lei 13.135 de 2015, uma redação, vamos colocar assim, relativamente recente. Nós temos o Decreto 3.048 de 99, que regulamenta o auxílio-doença nos artigos 71 a 80. Qual é o conceito de incapacidade laboral? Então, eu trouxe aqui um conceito para vocês entenderem como funciona essa incapacidade, porque muitas pessoas confundem o auxílio-doença com a incapacidade. Apesar do nome do benefício, que na minha opinião é um nome errado, porque o benefício não é pago por ter uma doença, então, apesar do benefício se chamar auxílio-doença, ele é pago por haver uma Olá, pessoal. Estamos aqui nos estúdios do Renato Saraiva para uma aula de benefícios por incapacidade. Vamos falar de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de auxílio-acidente numa visão bem prática. Mas eu disponibilizei um monte de material para vocês, vários slides. Não vou segui-los todos, porque a intenção dessa aula é trabalhar bastante a prática desses benefícios. Portanto, eu vou fazer uma mescla de teoria com prática, porque apesar de ser uma aula prática, se você não tiver a lógica e a teoria, a parte expositiva, você não consegue trabalhar a prática previdenciária nesse sentido. Então, o que nós temos hoje de temporária ou definitiva? Porque o benefício de auxílio-doença, ele tem essa natureza de temporariedade, ele não tem uma natureza definitiva. O benefício é pago em razão de um período em que há uma ideia de incapacidade temporária. Enquanto que a incapacidade definitiva, e aí vamos ler definitiva entre aspas, porque hoje, com o avanço da medicina, nenhuma incapacidade é definitiva. Eu posso ter a cura de várias doenças, eu posso estar com câncer, que é uma doença crônica, mas existe a cura, eu posso ter algumas doenças e não necessariamente ter a incapacidade definitivamente. Por isso que a gente pode estabelecer, só para haver uma diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No auxílio-doença, eu tenho a probabilidade, capacidade para o trabalho. Muitos segurados falam assim, doutor, eu tenho reumatismo, tenho diabetes, tenho osteoporose, tenho pressão alta, então eu tenho direito ao benefício? Não. A não ser que essas doenças causem incapacidade para o trabalho. Por exemplo, eu tenho casos de segurados com diabetes que amputaram o dedo, que já estão com problema na vista, comprometendo a capacidade laboral. Vejam que não é porque tem diabetes que tem direito ao benefício. É preciso que haja mais do que uma doença, que haja uma doença incapacitante. Eu posso ter uma gripe, estou doente, mas não estou incapaz para o trabalho. É essa a diferença que vocês têm que observar. Aqui no conceito de incapacidade laboral, o que eu coloquei para vocês? Incapacidade laboral é a impossibilidade temporária ou definitiva. Por que temporária?